Na correria do dia a dia, muitas pessoas mal têm tempo para comer. Nesses momentos, a comida congelada é uma opção rápida e prática de se preparar. Mas você sabe a que informações é preciso estar atento ao consumir esses produtos? Sabe como eles são fabricados ou ainda se causam algum dano à saúde? Isso é o que você vai descobrir nesse Produtora de Notícias. Ainda que precária, a mistura do gelo e do sal foi responsável por preservar alimentos em diversas partes do mundo por muito tempo. É então que a refrigeração se revela perfeita para o armazenamento de comida, porque a temperatura abaixo de 0 graus retarda a proliferação de bactérias e micróbios, preservando o alimento por um período muito maior. Em 1924, que o inventor americano Clarence Birdseye iniciou a comercialização de comida congelada. A sociedade, que passava por mudanças, percebeu os benefícios que a comida pronta trazia. Você gosta e tem o hábito de comprar produtos congelados no supermercado? Eu costumo comprar, mas questão de gostar, a gente não gosta tanto. É mais a questão de necessidade do que de gosto mesmo. Eu gosto de comer comida congelada. Eu particularmente não tenho o hábito de comer comidas congeladas. Tenho o hábito, porque até por morar fora de casa, longe da família. Qual você consome com mais frequência? Bom, pão de queijo e frango congelado. O mais frequente é pizza congelada. Quando raramente eu compro, porque o que eu compro assim é pão de queijo. Sou mais adepto da lasanha. Você acha prático congelar a comida em casa ou prefere tudo feito na hora? Bom, prefiro tudo feito na hora. Comida congelada geralmente já fica muito ruim no decorrer do tempo. Prefiro comida feita na hora. Não, minha mãe não tem o hábito de congelar as coisas não, eu prefiro que faça na hora, sabe? Prefiro tudo feito na hora, né? Somente na década de 70 que o Brasil conseguiu alcançar os níveis internacionais de congelamento de alimentos. Assim, além do fogão e da geladeira para preparar e armazenar alimentos, foi necessário o freezer e o micro-ondas para completar uma cozinha. Você sabe como esses alimentos são produzidos? Não. Não tenho nem ideia. Não tenho a mínima ideia. Pra mim eles congelam, mas a forma de congelar deles é totalmente diferente, né, do que a gente conhece. Não. E é um dos grandes medos que eu tenho ao consumir alimento congelado. Não sei, mas imagino que tem uma grande quantidade de conservantes. Visitamos a Duducho Alimentos, que atua há 16 anos na indústria de congelados, para acompanhar um pouco de como é seu processo de produção. Conversamos com a Aline, que nos contou sobre a empresa e esclareceu algumas dúvidas. Quais as variedades de alimentos congelados vocês produzem aqui? Hoje nós produzimos o pão de queijo congelado, bolinho de bacalhau, almôndega e quibe congelado. Qual a média diária de produção? Hoje, do pão de queijo, nós produzimos em torno de 13,5 toneladas e de salgado 2,5 toneladas. Ela também citou os cuidados que é preciso ter no ambiente de trabalho e explicou como a produção funciona. Quais cuidados vocês têm com relação à higiene, embalagem e transporte desses produtos? Hoje a empresa ela segue todos os procedimentos de acordo com as normas regulamentadas pela Anvisa. Então, desde quando o funcionário passa no processo de integração dentro da empresa, quando ele é contratado, ele recebe treinamentos em relação à qualidade de produto, questão microbiológica, a importância de se higienizar bem as mãos, higienizar bem as botas, o uniforme limpo, o uso de luvas, o uso de máscara. Então, tudo isso é para garantir que o funcionário saiba manipular o produto e não crie nenhuma condição de contaminação. Em relação à condição das embalagens, a gente sempre procura fornecedores, não só de embalagem, mas também de matérias-primas, de insumos. Em geral, a gente procura fornecedores de providência idônea, que a gente tem certeza que não vai ter nenhum risco para o nosso produto. E nós cuidamos muito também respeitando a temperatura. Por ser um produto congelado, ele sofre um risco não só de deformação física, na qualidade
sensorial dele, mas também no crescimento de bactérias se ele não estiver dentro da temperatura adequada. Então, desde quando ele entra dentro dos túneis para começar o primeiro congelamento, até no final da cadeia, até ele chegar dentro do supermercado, do atacadista, até a nossa entrega, a gente sempre monitora tudo isso. A gente utiliza controladores de temperatura, registradores dentro dos caminhões para saber se a carga ela fez toda a viagem com o equipamento de refrigeração ligado, a fim de garantir que nenhum risco de contaminação microbiológica possa acontecer para o produto, nem química também. Como funciona o processo de produção? Hoje nós temos 2 setores independentes, que é o setor de pão de queijo e o setor de salgados. Eles não têm nenhum tipo de ligação por conta da questão do glúten, porque os salgados apresentam glúten na composição e o pão de queijo não. E no setor de pão de queijo o processo se inicia com a pesagem das matérias-primas, que vão constituir o pão de queijo. Após a pesagem dessas matérias-primas, elas são todas dirigidas para as maceiras, onde vai acontecer a mistura de todos os ingredientes, formando a massa, que vai ser que depois vai ser direcionada para modelagem, onde a gente faz o formato do pão de queijo, seja ele coquetel, tradicional, lanche, isso depende da produção do dia. Após a modelagem, esse produto é destinado para os túneis de congelamento, onde eles ficam ali recebendo frio até chegar na temperatura adequada para poderem ir para a parte de embalagem, que é quando eles vão ser acondicionados dentro do saquinho, para depois irem para as caixas de papelão e serem direcionados para a câmara de estocagem. Já no setor de salgado, o processo também é bem similar. Hoje a empresa funciona 24 horas, sendo que ela começa, na verdade, na segunda-feira às 6 horas da manhã e só para no sábado, 8 horas da noite. Durante a semana, ela roda 24 horas, rodando nos 3 turnos. Você acha que consumir esses produtos congelados pode fazer algum mal à saúde? Bom, eu acredito que sim, por conta dos conservantes. Eu acho que a longo prazo, sim. Sim, eu acho que pode gerar, assim, não só a longo, mas eu acho que já a curto prazo. Eu acho que não se deve comer em excesso. Agora, em quantidades reduzidas, eu acho que não tem problema. Eu imagino que sim. Conversamos com a nutricionista Fernanda Azevedo, que esclareceu essa e outras dúvidas sobre o assunto. Sim, pode prejudicar. Se a pessoa tiver já uma tendência genética a ser hipertenso e ela consome regularmente esse tipo de alimento, ela pode, ao longo da vida dela, se tornar uma pessoa hipertensa. Quando você compra algum desses produtos, você observa alguma informação da embalagem? Só o prazo de validade mesmo. Data de validade. No máximo, prazo de validade. Não, nem o prazo de validade. Não. Ela ressalta a importância de conferir as informações do rótulo. Então, a principal informação do produto vai ser no rótulo a quantidade de sódio que esse produto tem. Por quê? Porque o sódio, ele é um aditivo químico, né? Quais tipos de produtos congelados devem ser os mais evitados? Então, o campeão de congelado, que eu olho muito o rótulo quando eu vou ao supermercado para poder dar informação para o paciente, é a lasanha, que eu acho que é um tipo de alimento que as pessoas comem muito. Ela tem essa variação mesmo, eu já vi produto com 66% da quantidade total que eu poderia consumir num dia. Alguns produtos você pode usar, como no caso de suco, polpa congelada, você vai ter que observar somente o rótulo, qual que é a composição que ele tem, o que leva esse produto. Tem polpa congelada que vai ter aditivo alimentar, vai ter corante, acidulante. Tem outras que não, que ela vai ter lá assim escrito lá na informação nutricional dela, que ele é composto da fruta, açúcar e água. Aí tá tranquilo, né? Alguns pães de queijo também pode utilizar. Sempre observar a questão, quando for uma comida de sal, você vai observar o sódio. Quais são os ingredientes desse produto? O primeiro ingrediente é o que vai ter em maior quantidade. Fernanda falou também sobre refeições congeladas em casa e quais cuidados é preciso estar atento ao fazer esse tipo de procedimento, para que os nutrientes permaneçam nos alimentos. Então, quando a gente congela, depende do tipo de congelamento, pegar o legume lá, fazer o cozimento dele, dar o choque térmico e congelar, então não vejo muito problema. E aí tem outros tipos de alimentos que a gente pode fazer programando para a semana. Então vai ser assim, por exemplo, a salada de pote, que eu pego lá alguns legumes, coloco folha, e aí eu já programo e faço 3, 4 potes para a semana inteira. A única coisa que eu não indico ficar
reaquecendo, né, utilizando, fazer grande quantidade, é o arroz. Porque o arroz, o ideal é você fazer e usar até 2 dias depois de pronto. Segundo a nutricionista, é possível ter uma alimentação saudável e livre do excesso de produtos congelados, mesmo com a correria diária. Pode comer de vez em quando, mas não fazer aquilo, né, encher a geladeira desses produtos industrializados. O que eu vejo na prática clínica, as pessoas falam assim, não dá tempo, o dia é corrido. Dá tempo sim, é só se organizar.